Olá, querido Arctuber, seja bem-vindo a mais uma produção aqui da plataforma Escala Humana. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua visita aqui na nossa plataforma. Prazer enorme receber você aqui na nossa casa. Rádio Arquitetura e plataforma Escala Humana, retomando aqui aos poucos as nossas gravações, os nossos videocasts e agradecendo a todos aqueles que nos apoiam nesse momento. Momento ainda difícil, né, pelo qual o Rio Grande do Sul passa, e nós aqui somos solidários e dentro das nossas atividades estamos tentando contemplar todas as situações que estão ocorrendo, divulgando as ações, incentivando as pessoas a permanecerem unidas, principalmente isso, né? A gente viveu um momento de muita solidariedade, de muita união, e essa união ela tem que prosseguir aí pelos próximos meses e até, quem sabe, próximos anos. Quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores Master, Simoneto, Grupo do Arte, também com a gente Macrovision, os nossos amigos da Ketemove Prime e, é claro, Persol Persianas. Está começando mais um E Agora, Lu? Lembrando, já antes de botar a Lu aqui na tela, porque ela não sabe, ela fica fazendo caras e bocas ali achando que ela está aparecendo, não está aparecendo coisa nenhuma. Mas antes de botar a Lu aqui na tela, quero te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, fazer seus comentários, interagir com a gente e também seguir a Rádio Arquitetura no Instagram, Arquitetura Rádio. Muito bem, ela já está aqui. Olá, Luciana. Olá, tudo bom? Tudo saudade bem. de estar aqui, que saudade da nossa vida. Saudade, né? Quanto tempo? Já faz um mês que a gente não grava, Eu né? acho que 2 já. 2, não pode. Um mês e meio. É mesmo? Sim, porque o último que a gente gravou já chovia, já estava chovendo, ainda não era catástrofe, ainda não Mas era. foi no último que a gente gravou, foi numa terça-feira, lembra? Na véspera do feriado, que foi quando tudo desabou. Exato. Que feriado era aquele? 1º de maio. 1º de maio. Exatamente. Eu estava tentando esses dias lembrar a cronologia dos fatos. Eu não lembrava exatamente, mas eu tinha a impressão que era uma quinta, não. Foi terça-feira. Na quinta, a gente começou a entender o que estava acontecendo. Eu lembro que eu tive uma sessão com uma cliente na quinta e eu mostrei para ela as imagens de lajeado. Aquela imagem da ponte ali da van, aquela nos 33 metros. Eu mostrei para uma cliente na quinta-feira, a última cliente da quinta-feira. Então já estava acontecendo ali. Acho que foi na quinta-feira que a gente entendeu o que estava acontecendo. Começou a entender o que estava acontecendo, né? Entender mesmo, eu acho que a gente ainda não entende. Eu acho. Eu vou dizer assim, olha, eu até comentei ontem, a gente está fazendo uma série aqui, né? Eu comentei contigo sobre isso, e é muito bizarro isso, né? Num determinado ponto, assim, nós passamos por uma pandemia. E aí, em dado momento, as pessoas diziam assim, nossa, a gente nunca vai passar por nada igual a isso. Lógico, igual mesmo se ele fosse outra pandemia. Mas a gente passou por um evento climático. Um evento histórico. A gente está vivendo muitos momentos histórico. Eu não quero mais viver, gente. Eu não quero e mais negativos, viver isso. né? Eu não quero um terceiro. E de verdade, depois de pandemia, eu entendi que qualquer coisa poderia acontecer a qualquer tempo. Então, enfim, eu estava preparada para isso. Mas que canseira que é viver eventos históricos. Não é fácil, não é legal. Não. Isso é muito exaustivo. Para quem não é daqui, vocês não têm ideia do que é o turbilhão de sentimentos, de emoções que passam aqui pela gente, que foi muito pouco atingido, né? Quase nada, praticamente. A destruição geral das coisas, todo o desdobramento, né? Porque são muitas questões. Tem a chuva, tem as avalanches, tem as inundações, tem as doenças, tem economia, tem uma série de outras coisas que a gente ainda está descobrindo, que a gente ainda está vivendo, e a gente vai viver isso por muito tempo, né? E eu tenho essa sensação de que quem está de fora não faz ideia de nem metade disso e acha que já deve estar acabando, porque já secou, né? Já baixou a água e tal. Mas, enfim, a gente viveu, então, esse segundo fato histórico, o que nos deixa quase certo de que vai ter um terceiro daqui a pouco. Eu estou certo, eu estou convicto disso. Eu acho que a questão... não, mas eu acho que é uma questão de saber quando. Sim. Não é se, tá? É quando. E aí, agora, o que, no meu ponto de vista, tá? Em 1941 aconteceu a outra enchente, que foi histórica.
né? Então, lá em 1941, dentro da tecnologia que existia, se criou, em 1970, daí se criou todo o sistema de barragens e tal, né? Que é interessantíssimo esse sistema, né? Fui É, estudar ele, né, depois, nunca tinha estudado ele. Fui fazer isso agora. E é um sistema interessante e que poderia ter funcionado. inclusive, já vou dar um spoiler Hum, aqui, a arquiteta que projetou junto com o aquela do áudio de engenheiro 14 vai estar minutos. aqui. Vai estar aqui. Mas é aquela do áudio que todo A mundo mandou. professora Lígia bota, Bergamaschi Que bota, vai legal, estar com achei a gente. interessantíssimo Vai aquele estar com a áudio. Que gente. bacana. E aí o que acontece? Eu penso, pô, em 1970 se criou um mecanismo com a tecnologia que existia naquele tempo. E aí essa tecnologia ela foi superada pela natureza, a verdade é essa, né? Porque o volume de chuva foi muito maior do que naquela época. Ou não? Não, eu acho que a tecnologia ela foi superada pelo não é, não vou nem dizer descaso, eu vou dizer que Hum. assim, ó, Tu a acha que gente se tivesse sido feitas as manutenções. manutenções e atualizações de sistema Ah, também. não, pois é. É. Aí é isso que eu quero te dizer. Assim, por exemplo, hoje tem que se pensar, dentro da tecnologia que a gente tem, de todas as previsões que são possíveis, um sistema que ele seja seguro por no mínimo, por 100 anos, por um século, Uhum, sim. né? Porque o que não pode, Lu, e quem nos ouve agora, é a gente ter incertezas, né? É só o que temos. É o que temos, que a casa oferece muito. Porque, para mim, a maior reclamação que eu vejo, o maior medo, não é reclamação, um medo, não é assim, tu voltar, tu ter perdido tudo. Claro, isso é importante, né? Isso é lógico, Sim. né? É que são muitas camadas, gente. É muita camada. Mas, assim, é a incerteza de tu voltar E passar por tudo de e novo. passar por tudo de novo, cara. Que aconteceu em algumas cidades, né? Ali, Roca Salles, Mussum. Eles passaram por isso, eles viveram exatamente isso, né? Viram isso? E daí tu pensa o seguinte, poxa, tu tem um negócio, perdeu tudo, já é uma dor imensa. Mas vamos lá, a gente tem bril, a gente vai lá, reconstrói. E quem dá a garantia de que isso não vai acontecer? Porque assim, olha, a gente fala 1941, né? São 83 anos. Mas Parece aí que tá o longo, problema, Alexandre. parece só. 83 anos, as pessoas responsáveis pelas manutenções dos últimos 20 não tinham essa dor da enchente. E isso que nos Sim, ferrou. A enchente, pra mim, que nasci em 85, era uma lenda, não uma lenda urbana, era uma lenda, era uma coisa assim, aconteceu aquela vez lá e aí fizeram aquele muro e kkkk. era uma Era uma história história e, tipo assim, um distante. exagero que construíram isso aqui e nunca foi utilizado. Então, a minha geração toda via esse dique, essa proteção, como um exagero. Já as pessoas ali em 50, em 60, as pessoas que estavam economicamente estavam ativas nas manutenções, nessa produção desse sistema, elas tinham essa dor que a gente tem hoje. É. Então, se essa catástrofe levar mais 60, 70, 80 anos para acontecer, vai acontecer a mesma coisa. Os mais. Enfim, por ter sido uma Mas eu segunda quero vez. acreditar que não, guria. Não, eu acho que foi tão grande o que aconteceu agora que a gente não pode cair nesse lugar de novo. É. Só que a gente vai morrer. Essa geração de traumatizados vai morrer. E aí, se não houverem outros. Eu entendo teu raciocínio. Tu tá querendo dizer que a gente viveu isso, a gente vai, assim como em 1941, nós vamos passar isso para os nossos filhos que viveram isso. E vão rir da Ok. nossa cara. Não, os filhos eles viveram, tá? Mas os Os meus não existem netos. ainda. Mas os netos vão começar assim. Isso é a história do História vovó. do vô. Ah, Vou lá sou avô, traumatizado. aham. Mas realmente eu acho que não vai ser um fato tão isolado, né? Ah, Porque a gente teve uma agora em setembro, então não sei se vai ser tão isolado assim. E na verdade são tantas coisas, né? Tem uma coisa que eu ouvi falarem pouco sobre isso, sobre o assoreamento do rio Guaíba. Guaíba, né? Não é rio, enfim. A impressão que eu tenho é que a lâmina d'água do Guaíba é isso aqui. Sim. Porque a quantidade de milímetros lá no final foi menor agora do que em 41. Claro que não é simples assim, né? Tem a quantidade de por hora, por tempo, vento. Mas eu acho que o Guaíba está muito raso. Eu já tinha ouvido falar isso antes de De enchentes. ocorrer.
Uhum. Então, talvez esteja uma lâmina tão baixa que não precise ter tanta água. O que eu quero acreditar, Lu, é que o salto tecnológico que a gente deu de 41 para agora, Nossa. ele seja suficientemente eficiente. Concordo contigo, a questão da manutenção. Eu penso que talvez não fosse evitar tudo, mas com certeza seria, É que a gente teve erros né, muito, muito toscos. E para mim as bombas é a coisa mais tosca do planeta. mais Né? tosca. Por quê? Também, nos últimos 20 anos não teve manutenção. Porque ninguém estava preocupado com É. isso. Né? Então ainda verba vai verba para outro lugar. Não tem essa necessidade de ficar alimentando esse sistema. Uhum, Só que é um sistema extremamente falho. O sistema parece funcionar, mas o sistema de alimentação das bombas não. Então, uhum, estava faltando bomba, talvez tivessem subdimensionadas as bombas para aquela área, desligaram bomba porque tinha questão de eletricidade, né? Todo uhum, uhum. A o própria Menino altura das Deus, casas de o bomba, né? menino, exato, o Menino Deus ele foi inundado porque eles desligaram as bombas em função do Uhum, choque. uhum, Então, olha quantas casas que se perderam, quantos apartamentos que se perderam uhum, em função de uma foi desligado. uhum, uhum. Isso não poderia acontecer. Isso deveria ser um sistema mais protegido, um sistema independente. Enfim, eu não vou saber falar exatamente aqui, mas a gente tem bomba flutuante, a gente tem bomba que pode ficar submersa. A gente poderia ter, se a gente tem todo um sistema para a cota 6, por que não está acima da cota 6? Uhum. Então, assim, ó, são três coisas simples que, assim, ó, sem ir a fundo em projeto e em tecnologia, poderiam ter sido feitas. Então, claro, foi o descaso em função de a gente ser uma coisa muito impensável. Uhum. Mas deveriam ter sido colocado muito dinheiro nisso. E aí poderia ter salvado muita coisa em função disso. Eu tenho lido muito a respeito, todos nós, né? E não sou, lógico, um especialista, muito longe disso, mas o que eu entendo é que existem os especialistas. Cadê eles na Onde prefeitura? está o especialista que não, né? Mas daí a gente entra numa questão, né, Lu, que é uma questão do jogo político, que é o seguinte: um político dificilmente ele abre uma rua para trocar um encanamento, dificilmente ele vai botar dinheiro numa obra lá de algo que aconteceu há 60, 70 anos atrás, porque a população também vai dizer, nossa, mas por que está fazendo isso? Está faltando dinheiro para saúde, está faltando dinheiro para educação, para segurança, estão gastando dinheiro com isso. Então, eu acho que agora, até para isso, a gente tomou uma lição, né? De que, gente, tudo é importante. E o reflexo disso, ele não tem como muito ser dimensionado, né? Então, sabe, tem esse componente político das pessoas acharem que é dinheiro posto fora. Eu acho que houve Sim. um passo, não dá para dizer, né? A exemplo da pandemia que a gente se conscientizou. Ai, sinceramente, Alexandre, eu acho que a gente não aprendeu nada na pandemia. Por que tu acha isso? O que tu acha que a gente aprendeu com a pandemia, assim, como sociedade, como... Não, como sociedade, não. Os aprendizados foram pessoais. Ah, tá. Tá, não. Mas, Como pessoais, sim. Pessoais, é, total. Inclusive, a gente se sentir pronto para qualquer, qualquer próxima catástrofe. não sei isso, não sei. Mas assim, eu falo isso, eu acho que eu vou ser sincero contigo, quem está nos vendo. Eu falo isso aí, eu acho que muito mais num sentimento esperançoso de que de fato as pessoas tenham de alguma forma mudado. E evidentemente alguém deve ter mudado, né? Mas não daquela forma como a gente Ah, forma imaginava, romântica. nem Ah, como eu fui essa pessoa sociedade. super romântica no começo da pandemia. Nem Ai, como que trouxa. sociedade, nem, nem como sociedade. Tu postava aquelas coisas? Que coisas? Tipo, isso vai passar e sairemos muito mais Ah, alguma humanos. coisa sim. Eu acho Mas eu, que. na pandemia, eu reduzi muito meu conteúdo, né? Não sabia o que falar, porque, tipo, era tão além da minha capacidade, da capacidade das minhas pessoas, Uhum, que eu silenciei bastante. Eu fiquei bem quieta no Instagram. é. Só que já aconteceu. Mas assim, E eu paguei o preço depois, né? Pagou? Paguei. Não, o que eu pensava assim. Eu pensava que no começo, o que a maioria das pessoas pensou, né? Sairemos melhor e sairemos mais espiritualizados, mais humanos, mais, né? Não, isso não aconteceu.
Talvez Mas um ao ou mesmo tempo, outro. Alexandre, eu acho que a Não, reação que a gente teve agora na enchente, ela não foi só proporcional à enchente, ela foi proporcional à pandemia também. como assim? Porque assim, ó, na pandemia, a gente ficou de braços atados, a gente não podia fazer nada, Uhum, né? O agir era ficar parado em casa lá, fazendo pão e assistindo Netflix. uhum, Já nessa situação, a gente teve a oportunidade de ir fazer. Então, todo mundo ao meu redor, ali, da minha bolha, a gente pegou e saiu, a gente foi fazer coisa. Teve gente que foi resgatar na água, teve gente que foi no abrigo, teve gente que uhum, cozinhou, teve gente que entregou, enfim, todo mundo fez alguma coisa, porque a gente estava aqui alucinado, uhum, porque era impossível ficar dentro de casa vendo tudo que estava acontecendo. uhum. Só que eu acho que isso vem dessa ressaca de pandemia. Talvez se acontecesse na ordem inversa, a gente não teria agido tanto e tão rápido. Eu acho. Nunca parei para pensar nisso daí, sobre essa possibilidade. É uma teoria, nunca saberemos, né? Nunca saberemos. Mas pode ser que tenha acontecido isso mesmo. Mas o que eu vejo de diferença, acho que nesse caso Mas agora a das gente enchentes. além dessa coisa da reação, a gente tá todo mundo ainda vencendo a pandemia, né? Eu vinha Uhum, falando um pouquinho antes disso acontecer, eu vinha falando agora que eu sinto que passou a pandemia, uhum, agora que a gente está vivendo pós-pandemia, eu acho que a gente não vai se permitir viver tudo aquilo de novo. Então a gente tem essa urgência das coisas, de uhum. resolver as coisas. Então acho que talvez não seja uma mudança, mas a gente não vai voltar para aquele lugar. Ah, não. Mas o que eu acho, assim, tem uma diferença dentro disso que tu falou, acho que é mais notável, é esse fato de que na pandemia a gente teve que se isolar. No caso da enchente, a gente teve que se unir, né? Sim. Pandemia, cada um pro seu lado, literalmente. E aqui era o Vem lá pessoal pra casa que eu vê tenho que tem energia pra abrigo. carregar o telefone. É. Vem pra cá tomar banho, traz suas Então, roupas pra lavar aqui. então acho que nesse sentido, essa enchente nos aproximou muito mais. Pode ser. Porque eu fiz, né, ajudei um pouco, colaborei financeiramente, fiz alguma coisa assim mais de presencial, mas a gente sabe que teve gente que estava, cara, efetivamente todos os dias nisso daí. Sim. Então tu imagina a série de laços que essa pessoa Sim, eu criou. tenho uma amiga que ela inclusive ficou esse tempo todo, é uma semana mais ou menos que ela tá um pouquinho mais afastada. Mas ela Uhum, ficou direto em abrigo, em coisa, e ajudando, e carrega pra lá, e vai pra cá, e limpa, e ajuda. Ela é. realmente viveu isso. Então acho que isso aí foi um ganho pessoal de quem estava na linha de Sim, ela falou, frente. tipo, a quantidade de contato que eu tenho no meu telefone É, agora. mas assim, contatos, Não, amizades, isso é muito amigos, legal, né? sabe? Eu acho que esses momentos mais extremos, eles nos aproximam de pessoas, também nos afastam de outras, né? Uhum. Então, me aproximou de algumas pessoas, sim. Ao mesmo tempo, sim, algumas pessoas acabam ficando um pouquinho de lado. É, Enfim, não faz sentido. Mas, enfim, acho que dá uma filtrada, né, nas eu amizades, acho que sim. nas relações. E isso é bom, né? A gente se alinhar por valores pessoais, isso é importante. Agora tem uma questão que a gente estava falando antes, que é a reorganização da cidade, né? Sim. A partir de agora. Porque, assim, Nossa, uma questão é, complicadíssima. historicamente, né? Historicamente, as pessoas, não se há um controle muito efetivo sobre a área de ocupação das pessoas para moradia, né? Então, tem pessoas que vão, e aí não cabe a gente julgar os motivos disso, né? Mas vão morar em áreas de alagamento, de inundações, né? Em Mas deslizamentos e tal. se a gente Mas pensar, agora, tendo esse exemplo contemporâneo nosso, né, de o que aconteceu, se as prefeituras, tá, a prefeitura meio que fica na sinuca de bico também, permitirem que isso aconteça, a prefeitura com certeza está sendo, num próximo evento, no mínimo conivente com isso. Conivente e responsável, responsável. responsável. Sinceramente, eu acho que assim, ó, Eldorado não deveria existir. As ilhas, nunca deveria ter gente habitando as ilhas, pelo Pois amor de é. Deus, como é que deixaram isso? Toda a parte de Sarandi, o Maitá, Uhum, ali, toda aquela parte de Canoas era campo de arroz. Aquilo nunca deveria ter sido habitado. uhum, Como é que a gente permitiu que isso acontecesse? Era uma coisa tão fora da ideia que pudesse alagar, enfim, se permitiu isso. sim. Eu, sinceramente, acho que aquilo tudo deveria ser desapropriado. Ao mesmo tempo, é inviável. Onde é que vai colocar todas essas pessoas com dignidade, com Uhum, acessibilidade, né, com uma vida? Porque ali são zonas que têm um acesso muito bom.
Onde é que a gente Sim. coloca essa quantidade absurda de gente? É muita gente. E tem um outro Então a gente fica componente. nessa sinuca de bico. Tem que tirar, não pode ficar ali, mas ao mesmo tempo vai afastar e levar lá para onde? Aí tem esse componente urbano, que tu fala, né, desse deslocamento, mas também tem um componente assim, ó, tu tá falando isso, eu falo e tal, porque a gente não tá lá, tá? Dentro do Não é dito, a nossa raiz, né? não é a nossa raiz, cara. Sim, sim. Né? Mas ao A mesmo gente, a gente tempo, mantém esse distanciamento disso. sim, sim, eu entendo que eles voltem. Eu Sim, eu entendo. também Eu entendo. entendo. Eu também entendo. Imagina, teus avós moraram ali, teus pais, todas as tuas recordações afetivas foram A tua construídas daquilo. Tua identidade tá ali. identidade de Eu comuna, sou desse né? bairro, De eu sou isso comunidade. aqui. Sarandi tem muito isso, ali Matias Velho tem muito isso também. Como é que tu vai dizer para a pessoa, não, a partir do meio do ano, tu vai sair daqui, tu vai lá para o outro lado da cidade, ah, mas tem isso? Não, não tem. Tem, tá? Não, a minha família toda vai para lá, né? Meus tios, meus amigos, gente que eu conheço desde a infância, vão pra... Não, não vai todo mundo. É Sim, um... esse senso de comunidade ele é importante. Sim, Ao mesmo tempo, eu acho que uma das perdas mais importantes nisso tudo é a perda do lugar seguro que a casa é. uhum. As nossas casas costumam ser esse lugar, né? A gente volta para casa para se abrigar, é a nossa segurança. Eu não sei se essas pessoas vão se sentir seguras nas suas casas de novo. Eu acho que não. E Tá, tá, eu fico nervosa com chuva agora. A ué, tá chuva me sabendo que isso é uma dá. nova fobia, né? Não, sério, sabendo, né? Sabendo, assim, como uma Não, coisa concreta, não, mas sim, as não, pessoas estão. as pessoas, sim, já está sendo estudado isso daí, Olha só. que já existe em alguns países, é a fobia das condições climáticas. Por exemplo, tu tem uma previsão, que nem agora, a gente vai ter uma previsão do final Sim, de até semana. esse calor que tá aqui agora vai ser a chuva daqui dos. Ai, Deus do céu. Então, É, sim. daí eu falo num lugar de uma pessoa que não foi atingida Era diretamente. isso que eu ia dizer. Eu fico angustiada e eu só vi. Uhum, Eu fui lá, ajudei, mas eu não passei perigo. uhum. A minha vida nunca teve ameaçada nessa coisa toda e eu fico ruim. Agora, imagina quem foi resgatado de helicóptero. Imagina. Eu ouvi um barulho de helicóptero. Quem ainda nem voltou para casa. Tá cheio de gente que não voltou ainda. E daí vai voltar aquilo que a gente falava antes. Qual é a garantia de que não vai acontecer? Ah, porque a solução é tirar a pessoa de lá? Será que essa é a solução? Ok. Ontem eu estava conversando com uma geóloga, né? E ela defende, por exemplo, e inclusive já numa outra entrevista, a pessoa que veio aqui também falou, palafitas, né? A tua casa é erguida lá no alto, então uma época do ano tu vive na terra, outra época do ano tu vive no alto por causa das enchentes, tá? E uma das opções é tu dizer para a pessoa, olha, o ente público falar, olha, nós vamos fazer isso, isso, e te dar essas condições. Tu quer permanecer aqui ou não? Entendeu? É uma situação. Não consigo viabilizar isso. A situação mais barata, acredito, fácil, é ter um super sistema de bombeamento. É isso, as pessoas vão continuar nessas áreas. Então, mas bombeia essa água para onde? Um super sistema, vai ter que ter algum lugar para levar. Não sei, talvez tenha que ter aquelas bacias lá, não sei, pareceu um monte de imagem pra mim de coisa lá do Japão, China, não lembro o que era. Não sei nem dizer o que é, tipo uns silos pra dentro da terra, assim, de água. Então... É que agora surgem várias alternativas, mas, por exemplo, assim, inclusive Holanda, né? Esse é um sistema de. Mas e quem garante que o sistema que eles têm lá seja totalmente aplicável ao nosso sistema? Porque nosso clima é diferente, o solo é diferente, a comunidade é diferente, nossa política é diferente. E aí? Quase nada. Então, mas enfim, é algo que a gente vai ter que pensar com muito mais seriedade daqui para Sim, frente, né? sim. Que, enfim, pelo E, menos até chegar e é nesse a ponto de gente, mas não apagar a é a memória. gente, né? Que é o que a gente estava falando um pouquinho em off aqui antes, né? Sobre o voluntário que fez tanta coisa, mas que a gente precisa de um sistema público que faça isso. O voluntário, ele tem até um certo ponto para passar, né? Depois disso, realmente, a gente precisa de verba, a gente precisa de diretriz, a gente precisa de uma terra nova, de desapropriação. Então, tem muita coisa que agora não é o nosso momento. Agora, o nosso momento é de cobrar, Uhum, é de fiscalizar, é de uhum. estar em cima.
E aí, voltando porque eu falei antes, isso aí dura o quê? Uns 50 anos da gente cobrando. Sim. Sim. Depois vira história, se não houver de novo. Né? Que tem uma corrente aí que fala que é uma coisa que acontece a cada 80, 90 anos. Sim. É um Então, padrão. pode ser que não aconteça em breve. Tem uma questão, né, que eu sempre gosto dessa linha, né? Que o céu estava igual. Tu viu isso? Não. O céu, assim, tipo... o alinhamento dos planetas lá estava igual, né, nesse momento da cheia aqui em Porto Alegre do que estava lá em 41. Então, tipo, era o mesmo céu, era a mesma conjunção astral. Uhum. Então, eu vou botar a culpa nos astros aí, vamos lá. Na pandemia também tinha um conflito astrológico, assim. A louca dos signos. Então, tipo, pode ser que realmente não aconteça mais nada disso. Até ter essa conjunção de novo, que é daqui 107 anos, se eu não me engano. 107. Eu não sei se é 107 ou 2107. Acho que é 2107 que repete. A data. Enfim, 107 posso achar a informação. Eu puxando mais para a linha administrativa. Mais cético? Vai, Totalmente. Alexandre, não seja tão louco quanto eu. Não. Não, meu lado capricorniano diz o seguinte. Eu tenho a impressão, assim, olha, que enquanto... É o mal do Brasil, né? Enquanto não acontece uma catástrofe, ninguém toma providência para nada. Então, assim, praticamente todo ano a gente tem enchente, tem alagamento, micro enchentes, né? Não sei se existe esse termo, né? Me perdoem os nossos amigos, né, geólogos, não, acho que não. Mas dentro do meu contexto, nem de ninguém. Mas assim, vou me fazer entender. Quando dava algum alagamento na cidade, obstruiu uma rua... 50 centímetros num bairro específico. Bairro específico, ok. Tá, vamos lá resolver. Um bairro pobre específico. Isso, boa. Um bairro pobre específico, tá, vamos lá resolver e tal. Vai acontecer ano que vem de novo? Vai, mas ano que vem a gente faz lá de novo. Só que agora, isso é o que aconteceu... A proporção foi muito maior, atingindo inclusive pessoas que nunca haviam passado por isso, com um poder econômico muito maior e com talvez uma influência, né, política maior. E a repercussão mundial do que aconteceu... Sim, porque entrou em catástrofe climática, né? Outra história. É uma pressão em cima do governo, de todos os governos. Né? Não é um bairro que alagou. Não foi um bueiro que entupiu e a rua ficou... Né? Não, a gente está falando do estado, 90% de um estado debaixo d'água. Então, assim, eu vejo que talvez agora os próximos governantes estejam atentos para não sofrer, não passar o que, por descaso ou inoperância, né, os que estão agora estão passando. Porque, sem querer fazer análise política, nem sou credenciado para isso... eu acho que nesse momento todos os políticos envolvidos com isso e os cargos estão contando muito com a nossa falta de memória, né? Para chegar à eleição a gente esqueça o que aconteceu, porque se não for por isso o povo não elege, porque tu larga a tua segurança nas mãos do Estado. E aí? E o que o Estado faz? Sim. Essa entrega que temos. Essa é a entrega que temos. Esse é o imposto que a gente paga. O imposto que não está lá. Está no bolso de alguém, está financiando viagenzinha de helicóptero para lá e para cá, está em outras tantas coisas, mas não está onde deveria estar. E agora o reflexo é isso. Sim, olha que interessante, né? Agora tem verba, tem mais ou menos, né? Porque tá tudo linha de crédito no fim, é reposicionar os dinheiros. Mas essa coisa do brasileiro de não investir em prevenção. Essa cultura que a gente tem é péssima. Agora a gente vai gastar uma fortuna. E a gente, né? A gente vai gastar. Vai gastar. Eu, todo mundo. Tu vai no mercado, tu vai pagar mais caro as coisas. Sim, já estamos pagando. O imposto tu vai pagar mais caro. Todo mundo. Sim. Não pensa que... as pessoas vão reconstruir tudo isso a um custo enorme que vai ser, sei lá, quantas vezes maior do que o custo de terem feito a manutenção. É um dado assim que eu não consigo nem fazer uma Mas é como tu falou, né, Lu? Isso é brasileiro. Né? Um ou outro vai dizer, mas eu não sou assim. Mas, cara, tu é um ou outro.
A grande A massa. gente, como povo, a gente a média é muito baixa. A gente tem exponenciais, a gente tem ali muita gente muito boa, muito inteligente, muito qualificada, mas na proporção isso não é nada. Não é no nosso nada, país. não é nada. Muito bem, Luciana a gente Malê. E encerra. assim a gente encerra com essa polêmica no ar. E você aí, o que você acha disso tudo? Acha que nós vamos viver isso novamente? Em quanto tempo essa situação vai se repetir, esse descaso? Você acha que as pessoas aprenderam alguma coisa com isso tudo? Ou vida que segue e vão largar nas mãos aí dos nossos netos para que eles, né, passem por isso de novo? Dá a tua opinião aqui. Aproveita e se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e agradecendo também os nossos patrocinadores masters aqui da Rádio Arquitetura, os nossos amigos da Simoneto Grupo do Arte, Macrovision, QTMove Prime e os nossos amigos da Persol Persianas. Luciana Malê, recado final. Recado final. Eu estou fazendo análise de perfil, que até é um dos nossos podcasts de mais sucesso, que eu falei sobre perfis aqui. Eu estou fazendo análise de perfil com valor 100% destinado à doação. Então, eu estou doando meu tempo, meu conhecimento aqui, meu custo também para fazer essa ferramenta, que é uma ferramenta paga, com valor promocional e com o dinheiro diretamente doado às pessoas atingidas, que perderam tudo, muitas perderam o seu local de trabalho, perderam material, perderam casa, perderam tudo, não tem nada mais. Então, elas precisam de dinheiro, as contas não param de chegar, né? Sim. Então, a minha opção nesse momento foi a doação em dinheiro para que elas possam se reerguer o quanto antes. Muito bem, Lu, muito obrigado. Temos encontro marcado daqui a 15 dias aqui para mais uma gravação do E Agora, Lu. Para você também, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Um grande abraço, uma boa semana e até mais. Até logo.